Olá, amados! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Bíblia na mão, palavra no fogão, compartilhando uma palavra de Deus para você. E o tema de hoje é crescendo em meio às crises. Ou crescendo na crise, produzindo na crise. Amém? O texto base será o livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 12, que nos diz o seguinte: Todavia, quanto mais os egípcios os afligiam, o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Senhor de toda a magnitude, Deus do impossível, Senhor, nos ensina a ministrar a Tua palavra, Pai. Que não venhamos falar aquilo que nós queremos, mas aquilo que Tu queres. Fala conosco, trata com a nossa alma, de maneira de que sintamos a Tua presença. Amém. Amados, o que eu acho interessante aqui é sobre o crescimento do povo hebreu. A gente vai ver no contexto de que Faraó, o povo do Egito, cada vez mais aumentava as cargas, aumentava tudo, mas ele ficou abismado, porque quanto mais afligia, mais o povo crescia. E para não ser muito cansativo, eu quero hoje falar sobre as crises, sobre muitas vezes as percas, situações adversas, onde as quais a gente não consegue ver o agir de Deus, mas mesmo assim a gente continua de pé, adorando, produzindo. São aquelas situações que as pessoas dizem: se fosse eu, já tinha parado. Se fosse eu, já tinha desistido. Mas hoje eu quero falar sobre homens e mulheres que produziram em meio às crises. Como assim, pastor? Seja mais claro. Bom, lembra de Gideão? A Bíblia vai dizer de que no tempo de escassez, Gideão malhava trigo no lagar. E as estratégias que Deus muitas vezes nos dão, num momento atual que estamos vivendo de crise, de pandemia, de novo coronavírus, e aqui no Nordeste se fala muito num novo normal. Mas o que eu acho interessante é que mesmo em meio às crises, Deus nos sustenta, Deus nos mantém de pé, Deus nos fortalece. As pessoas queriam ou desejam que muitas vezes a gente pare, que a gente desista, mas olhando para esse contexto bíblico, olhando para essa situação, a gente consegue ver, em primeiro lugar, ao longo dos séculos o povo de Deus tem sido oprimido e maltratado por várias nações, ou seja, toda a Bíblia vai relatar sobre uma opressão, uma perseguição. Mas em tudo isso a gente vai vendo o cuidado de Deus, o agir de Deus, cuidando do povo e fazendo com que o povo pudesse crescer. Já foram pisoteados, maltratados e até escravizados. Entretanto, a poderosa mão de Deus fez eles sobreviverem. Os egípcios foram os primeiros a explorá-los, quase que não saía, em massa. Nesse estudo, nós vamos aprender, como um primeiro capítulo de Êxodo, as verdadeiras lições que a gente vai tirar, que em meio à crise, em meio à opressão, mas antes disto, a gente vai ver as condições sociais vividas pelo povo de Israel. Após a morte de José, a mudança de governo do Egito e a transição de um novo império, um novo faraó se levantou, e também o trabalho escravo realizado pelos hebreus. Depois de tudo isso, vamos identificar as estratégias de Deus para o seu povo, a fim de que eles crescessem e se multiplicassem. Ou seja, podia colocar ali um monte de faraós, mas o povo estava ali para crescer. Por quê? Não porque eles eram, não, porque tinha um Deus que os fazia crescer. O segredo de você crescer em meio à crise, em primeiro lugar, saber que Deus é aquele que vai te dar o crescimento.
Primeiro lugar, saber que independente de qualquer coisa, Deus vai te fortalecer, Deus vai te segurar com a mão dele e vai dizer, eu estou cuidando de você. O primeiro capítulo de Êxodo está recheado de detalhes preciosos. Nele, Moisés resume os séculos que se passaram após a morte de José, em apenas um capítulo. A Bíblia diz que após a morte deste patriarca, o povo de Israel cresceu e se multiplicou e frutificou no Egito. Eu fico meditando que também com Moisés, mesmo em meio ao deserto, Deus preparava banquete. E permita-me eu ser mais profundo e aplicar esta palavra à tua vida, à tua história. Por mais que estejamos vivendo tempo de portas fechadas, tempo de crise, tempo de que começa não abre, tempo de que não, o Senhor tem cuidado de você. E o maior crescimento que podemos ter é o crescimento espiritual. O maior crescimento que podemos obter nos dias atuais não é o crescimento material, mas é o crescimento espiritual. Basta olhar a maturidade que você não tinha antes e quem você é hoje, do jeito que você age, do jeito que você conversa. As pessoas olham para você e pensam que muitas vezes você estudou numa escola bem renomada, mas na verdade a escola que você estuda é a escola do deserto, é a escola de Jeová. É o tratar de Deus, é o cuidar de Deus, é a mão de Deus te segurando e te sustentando. E a gente vai ver que Israel cresceu, multiplicou e frutificou no Egito. Os hebreus descendentes de José se fixaram na região de Gozém. Esta terra ficava no delta do Nilo e era muito próspera, um ambiente propício para que eles pudessem se desenvolver e crescer. Foi nessa terra que eles permaneceram por 430 anos. Isso está escrito em Gênesis 47:6. De acordo com o pastor Cláudio Honor Andrade, localizado no delta oriental do Egito, Gozém era uma terra de excelências, ampla, fértil e muito receptiva. Mostrava-se ideal a quem se entregava às líderes do campo e à pecuária, sendo os israelitas a agropecuária e os afeitos do gado receberam a oferenda de Faraó como algo providencial divino. Porém, nós precisamos entender de que quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente medita na palavra, a gente vai vendo cada homem, cada mulher de Deus produzindo. Lembra de Ismael? Ismael estava onde? Vivendo em uma crise porque até então o seu pai o despedira junto com a sua mãe Agar. E a Bíblia vai dizer de que Deus era com Ismael no deserto, nas crises. Lembra de cada homem de Deus, cada mulher de Deus. Ana estava numa crise terrível porque o seu ventre havia sido cerrado, mas Ana não deixava de adorar. E tanto é que a Bíblia vai nos dizer de que mesmo Ana em uma crise espiritual, mesmo Ana sendo afligida por Penina, a Bíblia vai dizer que Penina era sua rival, mas Ana adorava. E chega um tempo em que Ana agora está produzindo em meio à crise. Quer que eu fale de outro? José. José, sim, no tempo de escassez, onde o povo estava agora passando por situação adversa, Deus faz com que Faraó escolha José para ser governador do Egito. Não importa aonde você esteja, quem nasceu para liderar nunca vai saber o que é prova no meio de uma crise. É bem verdade de que vai passar pela prova, mas não vai ficar na prova. Produzir em meio às crises, sabe o que é? É quando todos dizem, a porta vai se fechar, você está lá tranquilo, sabendo que se uma porta se fechar, a outra maior se abre. Produzir em meio à crise é obedecer em primeiro lugar a voz de Deus e não a voz dos homens. Hoje eu te convido a crescer em meio à crise. Não um crescimento pífio, não uma situação onde a qual você não consiga ver, não. Nesta luta, nesta prova que você está passando, o Senhor vai pelejar por você.
O Senhor vai estar com você. Lembra de outra pessoa em que, em meio à crise, Josafá, em meio à crise, chamou o povo, conclamou um jejum, oração. Deus deu a estratégia. A Bíblia vai dizer de que quando os moabitas e os amonitas, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, o Senhor usa o vaso e diz, olha, nesta peleja nós não temos que pelejar. Ou seja, Deus dá a estratégia a Josafá e Josafá começa a produzir no meio da crise ou da perseguição. E a Bíblia vai dizer que após Deus dar a vitória, eles ainda tinham presentes, dádivas. Ainda tinha aquilo que sobrou. A vitória foi tanta que eles começaram agora a se alegrar. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu estou no meio de uma batalha espiritual. A porta se fechou. O emprego, olha, não chega. O que eu vou fazer? Adora. Quer produzir em meia crise? Adore. Não reclame, não murmure, não questione. Quanto mais nós murmurarmos, mais a gente vai demorar a chegar o dia do culto de ação e graça. É tempo de adorar. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Só produz em meio à crise aqueles que adoram. Mas não é uma adoração qualquer. Não é uma adoração a alguém que não pode fazer. É adorar a um Deus que já fez. Eu já posso ver o teu culto de ação e graça. Salmo 78, 19 diz, e falaram contra Deus dizendo, porventura, preparará Deus uma mesa no deserto? E aí, o que é que você acha? É claro que Deus vai fazer. É claro que Deus já está fazendo coisa nova. Isaías 43, 13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar nas minhas mãos. É alguém querendo te ver triste, cabisbaixo, derrotado, e o Senhor segurando na tua mão, te dando livramento, te dando vitória, te capacitando, prosperando, te fazendo crescer espiritualmente, não um crescimento material, mas um crescimento espiritual. Hoje eu te convido a receber de Deus o melhor. A entender o que Deus está fazendo. Deus está te provando para te aprovar, meu amado. Deixa de estar reclamando. Deixa de estar murmurando. Eu vou desistir. Se você desistir é pior. A prova aumenta. Mas quando você cresce em meio à crise, você está de pé, fincado. Você tem raiz. Tal como Jó disse no capítulo 14, versículo 7. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Não desista. Vá em frente. Prossiga. Deus não conta com covardes. Entendeu? O segredo é produzir em meio às crises. Quer ver outro que produziu em meio à crise? Davi. Todos estavam lá naquela crise onde o gigante estava lá afrontando a todos, Golias. No capítulo 17 de 1 Samuel. E o que é que ocorreu? Deus deu vitória a Davi em meio a uma crise. Davi produziu, Davi cresceu. O gigante pode ser do tamanho que for, mas se você tem Deus, o gigante beija a lona e você dá o teu culto de ação e graça. O gigante pode ser pode afrontar quem for, mas quem tem Deus no couro, quem tem Deus na vida, quem tem certeza de que está crescendo espiritualmente, não teme ao gigante. Quer ver outro que produziu, que cresceu em meio à crise? Mefibosete. Lodebar, terra que planta não cresce, mas ele cresceu em meio à crise. E qual foi o crescimento? Sentou na mesa do rei. Olha aqui a trajetória. De neto de rei, foi para Lodebar, esquecido, e depois foi direto. Lodebar era apenas um lugar temporário, mas a mesa do rei é o melhor lugar para se estar. É para aqueles que crescem em meio à crise. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Obrigado pelo carinho. E amanhã vamos falar, sabe de quê? Sobre glória a Deus. Amanhã a gente vai falar sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Amém? O tema de amanhã é forte. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Glória!